contar um pouco, né, ouvindo aí também a história da Aniele. Me reconheço muito, né, na fala dela, porque parece que existe um formato que as histórias se repetem, né? E assim, boa parte do que ela falou, né, da história aí da mãe, né, com baixa escolaridade, né, com o irmão com dificuldade na escola, são padrões assim que eu vejo na minha vida, né, e vejo na história de vários jovens que vêm de quebrada, que vêm de uma realidade com menos possibilidades, né, de realmente a construção de uma vida mais digna. Então, vou me apresentar também, porque a gente, principalmente a gente que passando por processos assim, de educação, tem a oportunidade de participar de processos de educação de libertação, né? A gente sempre aprende a entender a sua origem, entender quem você é para poder, né, participar dos espaços, enfim. Eu sou o Ebert, tenho 24 anos, sou bicha periférica, estou estudando pelo ProUni, formando pelo ProUni na Universidade Católica de Brasília. Não sou de Brasília, eu sou de Ceilândia, nasci na Ceilândia, afirmo a Ceilândia, né? Que é a cidade de onde eu vim, né? Que tem uma história também de muita luta, de muita resistência até hoje, né? E eu sou educomunicador, fotógrafo, designer e comunicador popular, né? E participo também do coletivo Gunga e colaboro na revista Viração. Nesses 24 anos aí que eu tenho de caminhada, né, nesse campo da educação, e eu trouxe essa foto aqui para vocês conhecerem a Ceilândia. A Ceilândia tem um formato de barril, né, mas é porque ela está quase explodindo também, porque o sol nascente é a quebrada dentro da quebrada, né? Então, eu fui criado aqui na quebrada dentro da quebrada, né? E aí trouxe para vocês conhecerem a caixa d'água, que é um dos símbolos de resistência lá da gente, que era o único lugar onde tinha água na época da construção de Brasília, né? E aí, Ceilândia foi uma das cidades que foram os expulsados, né? Foram as pessoas que, infelizmente, não cabiam, né? Seja pela sua cor, pela sua raça, pela sua classe econômica dentro dessa capital, né? Da tão bela e imaginada capital. Eu também, como a Aniele, né? Trabalho desde cedo, né? Trabalhei de maneira informal desde os 10, comecei também na aprendizagem aos 14, e a aprendizagem para a minha vida foi fundamental, porque eu trabalhei no Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, né? Que é um dos centros também que trabalha com aprendizagem lá no Distrito Federal. Só que eu não trabalhei em uma empresa, lá eles encaminhavam jovens para trabalhar nas empresas, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do próprio CESAM, como adolescente aprendiz. E eu trabalhei na coordenação pedagógica, comecei na inscrição, né, fazendo inscrição da galera, ouvindo várias histórias assim como a minha, e depois me colocaram na coordenação pedagógica. E foi fundamental para mim, para minha vida, participar e ter essa oportunidade de estar na coordenação pedagógica, porque a partir disso eu não participei só do processo de aprendizagem, né? Eu comecei a me engajar também em pautas sobre direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Discutir abuso e exploração sexual de criança e adolescente, trabalho infantil, comecei a compreender uma série de questões ligadas a esse tema. E aí também comecei a participar de conferências, né, de direitos da criança e do adolescente, e nesse processo de conferência, eu entrei no processo da educomunicação, né, no processo da conferência distrital, e depois fui escolhido para ir participar da nacional. Nesse processo de participação das conferências, enquanto educomunicador, né, enquanto pessoa que estava ali fazendo uma cobertura, é engraçado que a minha participação nesses processos, assim, enquanto cobertura, né, era mais interessante até do que os próprios delegados dentro da conferência, né, porque a gente precisava entender o que estava acontecendo ali e tinha realmente um processo de participação efetiva, né. Tinha muitos delegados, adolescentes e jovens que estavam lá e mal sabiam o que estava rolando, e a gente estava fazendo comunicação, a gente tem que minimamente compreender o que está acontecendo, né. Então, esse processo começou lá no Distrito Federal, na Conferência Distrital, com o INESC, né, que é o Instituto de Estudos Socioeconômicos, que puxou essa oficina de educomunicação, e na Nacional com a Viração Educomunicação, que são duas instituições que fizeram muita diferença no meu processo formativo, né. Desde então, eu comecei a participar de algumas redes, que eu vou falar um pouco dessa experiência para vocês um pouco na frente aqui. Durante toda essa caminhada, né, assim como a Aniele falou, não tem como a gente construir, né, política pública, construir espaços mais saudáveis, espaços mais democráticos, sem a gente escutar quem está nesses espaços, né? A gente precisa escutar
a gente está falando aqui de educação, né, mais voltado para o ensino médio, mas toda a minha experiência, né, em todos os espaços a gente precisa pensar nisso, né? A Márcia Scioli foi uma das minhas primeiras educadoras, assim. Ela fala uma coisa que é muito interessante, assim, que é: não é possível falar de educação de qualidade sem escutar os e as estudantes entendem e desejam com a experiência mais presente em suas vidas, que é a escola. E é isso, assim. A escola é esse espaço de presença mais do que até a própria casa, né? A gente passa mais tempo na escola e às vezes no trabalho do que próprio dentro de casa, né? Então essa escola precisa ser consultada, né? Essa escola precisa ser pensada coletivamente. E a educomunicação, quanto a esse processo de participação, fundamentou muito esse caminhar que eu dei de educando até educador, né? Eu comecei como educando, hoje eu também tenho eu tenho uma experiência como educador social em algumas ONGs, também participei no socioeducativo, numa experiência com jovens na socioeducação, utilizando a arte, cultura e a educomunicação para esse processo de trabalho, né? De transformação realmente da vida, assim como foi a minha, também das pessoas que estavam nesse sistema, né? Educar é comunicar, educomunicação, né? Falar da minha história é também falar desse trajeto coletivo, né? Eu sou porque muita gente participou dos processos coletivamente comigo. Então, não é só falar, né, da história, da trajetória do web, não é só falar a Aniele falar só da trajetória dela. A gente está falando de uma família, está falando de vários jovens que, junto com a gente, também está nesse processo de saída, né, desse padrão, dessa repetição. E a gente precisa, de fato, aproximar essas novas perspectivas, né, para aproveitar a nossa criatividade e inteligência coletiva, né? Eu trouxe alguns materiais aqui, que são algumas, assim, que é uma revista, né, que a gente construiu, que a gente constrói pela Viração, que é uma revista que a gente constrói a Viração existe desde 2003, né? Eu conheço a Viração desde 2012, participei da Conferência Nacional e a gente constrói a revista desde então. Esse processo da revista contribuiu muito para o meu processo de mudança enquanto atuante, né, nos direitos, atuante militante nos processos de direitos humanos, porque essa articulação, né, tanto do meu trabalho quanto das experiências que eu tive de formação com outros jovens em escolas públicas, em processos formativos, até dentro mesmo da rede, que é a Viração, que ela também é uma rede que a gente constrói nacionalmente, né, para construir essa revista, seja para construir encontros, a gente, de alguma maneira, fundamentou a nossa atuação voltada muito para o direito à comunicação, né? E pensando no direito à comunicação enquanto esse direito que abrange e precisa ser tratado com igualdade, igual aos outros direitos humanos. A gente fala de interdisciplinaridade, né? E aí, de alguma maneira, se envolve diversos campos da nossa vida. E aí, falar disso tudo é também falar de um processo de superação minha e de superação de muita gente, né? Da minha família, enfim, de processo da minha mãe, por exemplo, do meu irmão, que minha mãe, por exemplo, tem só o ensino médio, meu irmão também, de alguma maneira, também teve dificuldades, né, no processo de escola, e eu estou talvez em um outro patamar, né, sendo a primeira pessoa que vai aí conseguir formar no ensino superior, né? E aí, você também, né? E aí a gente, de alguma maneira, tem muita responsabilidade, né, ao estar aqui na frente falando um pouco dessas histórias. Bem, eu vou falar das experiências da Viração. A gente tem a Agência Jovem de Notícias, a gente produziu já 113 edições da revista Viração, a gente fez muitas formações educomunicativas, coberturas educomunicativas, diversos eventos, né? E a partir desse processo de cobertura, a gente conseguiu se articular enquanto rede, porque a gente conheceu vários jovens de outras experiências muito parecidas com a nossa, e a gente fundou a Renajoc, né, que é uma rede de adolescentes e jovens comunicadores e comunicadores, e que era
não mais voltado a uma ONG, né, mas sim uma rede autônoma que foi construída por nós, né. Então, a partir dessa rede, a gente também construiu o projeto Mais Educomunicação, que foi uma atuação em 20 escolas do Brasil, onde a gente desenvolveu núcleos de jovens que dentro da escola discutiam que escola era essa, que escola a gente queria, criávamos projetos dentro das escolas de comunicação, seja de jornal mural, de jornal impresso, de blogs, né? Também realizamos cobertura colaborativas, realizamos 5 encontros nacionais, com muito suor, com muito trabalho, né? E quando a gente é participante dessa rede, a gente não só produz comunicação, né? A gente também faz produção, a gente realiza articulação de eventos, a gente dialogava com as secretarias de juventude, a gente ia, né, lá em Brasília, ainda mais lá em Brasília, que a gente tem ali o palco da política, né? A gente que é da quebrada, a gente ficava nessa pauta. Assim, ou a gente ficava focado nas pautas distritais, que dentro do Distrito Federal, das demandas mais locais, ou a gente dava atenção também para as pautas nacionais, né, que está ali no Congresso, a Esplanada, onde existem muitos eventos nesse âmbito nacional. Né? Então, de alguma maneira que a gente estava lá em Brasília, a gente ficava nesse movimento. A gente compartilhava muitos saberes e vivências a partir das mídias sociais, utilizava a plataforma de e-mails, né, de grupo de e-mails e também do Facebook, no grupo de Facebook para se organizar enquanto rede. E a gente também realizava, junto com várias organizações que discutem democratização da comunicação no Brasil, a semana, essa semana, né, da democratização da comunicação, e tínhamos o dia 17 de outubro como Dia Nacional da Juventude Comunicadora. É fundamental, acho que a gente falar do contexto político que a gente está inserido, né? Porque a gente está falando aqui de processos de desigualdade, né? Processos nítidos de desigualdade, né? Quando a gente está falando disso, a gente está falando do estudante lá do Colégio Marista, né? Que né, tem tudo na escola, né? Tem toda uma base para poder conseguir ter seu processo de educação da melhor maneira possível. A gente está falando de pessoas da periferia que não tem nem a escola, não tem uma estrutura, né, na sociedade, que não tem uma estrutura familiar, que não tem várias estruturas, né, de qualidade. Tem, às vezes, assim, aquele fiasco, né, que a gente, infelizmente, cada vez mais parece que hoje, na conjuntura atual, a gente está entrando. Então, é muito importante falar de que contexto a gente está falando, né? Então, quando a gente vai falar de educação, a gente precisa falar da Emenda Constitucional 55, né, que é a emenda que congela gastos aí para os próximos 20 anos, e isso vai refletir, já reflete diretamente nas nossas vidas, né, o aumento da violência contra a juventude negra e periférica, né, enquanto jovens brancos morrem menos, jovens negros morrem mais, né, e esses jovens negros, a maioria deles estão nas quebradas, né. Precisamos falar de eleições de 2018, né? Pensar em eleições de 2018, quais são as propostas que nós temos aí dos candidatos, né? Para esse processo da educação, para os processos de participação da juventude, porque percebo que cada vez mais esses processos de participação têm diminuído, né? Os espaços que a gente tanto conquistou, cada vez mais estão sendo cerceados, né? Essa cultura de violência, ódio e opressão, né? De gênero, orientação sexual, raça e etnia, essa cultura do ódio que hoje domina muito das mídias sociais, que domina muito das mentes, corações e ações já, né? Não é só um imaginário de ódio. Hoje as pessoas estão agredindo umas às outras, né? Entre nós mesmos a gente não consegue, talvez, discutir a política, eleições ou qualquer outra coisa, talvez sem esse fantasma da violência, do medo, tá rondando, né? E os jovens, né, de 18 a 24 anos, desempregados, que é o dobro da média geral da população, né? Essa faixa etária que é tão importante, porque quando a gente fala de educação, a gente precisa falar de trabalho, porque o jovem, hoje, ele precisa trabalhar, né? E a gente não tem esse espaço, essa perspectiva do trabalho sendo discutida, alinhada a educação, né, tão firmemente. Talvez tenha a profissionalização, mas um processo que parece que separa, né, que separa assim, a academia, né, o curso técnico lá para o outro lado, como se as coisas não fossem complementares ou fizessem parte de uma coisa só, né. Bem, temos jovens cada vez mais conectados, né, com a internet, com as mídias sociais, com a tecnologia,
independente da sua condição econômica, né? A gente dá um jeito, assim. Eu ia para uma house, tem menina que eu conheço lá na minha comunidade que pega o celular da mãe, sai correndo para poder entrar no WhatsApp, para poder entrar no Instagram, né? A gente tem essa realidade já posta, né? Não tem como fugir disso. A gente precisa também discutir a qualidade de acesso a essas informações, né? Os jovens hoje, não só jovens, os adultos também caem. Parece que assim, tem uma estrada e toda hora fica tropicando em uma fake news, né? E compartilha e promove essa desinformação, né? Então, a gente precisa entender também esse espaço educativo, olhando essa nova realidade das mídias sociais, essa disputa do formato escolar, né? As discussões aí da base curricular do ensino médio, né? Um ensino médio que parece que não querem que ele seja mais pensante, né? Parece que existe um projeto de escola sem debate. Não quer que se discute gênero, né? Porque a pessoa vai virar gay se falar de gênero, né? Não quer discutir raça, porque vai falar que é macumbeiro, que está promovendo macumba, né? Assim, do modo mais esdrúxulo que tem para discutir raça, né? Não pode falar de uma série de opressões dentro da escola, porque simplesmente não pode, porque ela é ideologia, como se não falar sobre esses temas não fosse uma ideologia, né? E é uma ideologia, né? A ideologia do silêncio, a ideologia desse vazio que sempre existiu, né? E a ausência de estímulo à construção de autonomia de pensamento crítico, bem como a falta de educação para as mídias, né? Esse pensamento crítico é fundamental, né? Para a gente que está trabalhando com educação, a gente com certeza lê muito Paulo Freire, né? A gente compreende essas leituras de mundo do Paulo Freire, essa contribuição, e não dá mais só para tocar os corações. Hoje a gente precisa tocar as mentes também. As mentes críticas, despertar essas mentes críticas, né? Para poder entender o que é fake news e o que não é, para compreender esse espaço de mundo, compreender o meu lugar no mundo. E quando a gente não discute essas histórias, a gente simplesmente promove ideias erradas, a ignorância, né? Então, ao discutir racismo, a gente está discutindo uma história de um país, de um povo, né? Que é dizimado, né? De um povo que está num processo aí de desigualdade extrema, né? Quando a gente discute o processo da LGBTfobia, a gente está discutindo as normas de existência, né? As normas dos padrões de existir. Então, tudo isso a gente precisa realmente despertar essas mentes críticas para compreender o mínimo dessa diversidade e o mínimo também para respeitá-la, né? A gente, como oportunidade, né, diante de todos esses desafios, a gente tem várias oportunidades, né, hoje em dia. Pensando nessa educação e pensando em processos como a educomunicação, de emancipação, de participação, a gente tem a oportunidade de valorizar os conhecimentos e saberes, né? Do professor descer do pedestal, valorizar a história do estudante que está dentro de sala de aula, valorizar a história da vida dessas pessoas que estão ali, né? E desconstruir esse espaço hierárquico que sempre foi a escola. A gente pode conectar os saberes, né? A interdisciplinaridade, ela tem essa oportunidade da gente poder conectar vários temas ligados à nossa vida também, né? O problema é que esse projeto de escola sem partido parece que ela exclui todas essas possibilidades da gente pensar a história, né? Ao pensar a sociologia, de pensar a filosofia, que está ligada quando a gente vai discutir todos esses temas que dialogam com a nossa realidade, mais voltados para os direitos humanos, né? A gente gera vínculos de confiança, amizade, coletividade, respeito à diversidade e, logo, comunidades mais prósperas e saudáveis, né? Se a gente tem uma escola saudável, a gente vai ter todo esse processo da nossa própria comunidade saudável. Eu vim falar um pouco também da minha experiência, né? Além de participar de redes como a Renajoc e a Viração, da minha experiência na socioeducação. Não tem como a gente falar de desigualdade, de processo dentro da educação, sem falar da socioeducação. Socioeducação, para quem não sabe, são os adolescentes e jovens em conflito com a lei, que passam por medidas socioeducativas, e existem algumas medidas socioeducativas, e a última delas é a de internação, que é quando o jovem fica até 3 anos internado em alguma unidade, para poder ali ser responsabilizado pela sua ação e participar de um processo de transformação da sua vida. O problema é que, infelizmente, no país, a gente não tem um processo tão nítido e tão
garantido de transformação. Porque existe uma cultura da punição, a cultura da violência, como eu já tinha falado, essa cultura que também chega nesses espaços, que às vezes parece mais uma cadeia, né, do que um espaço ali para poder discutir as vidas, né? Assim como as escolas, né? Então, eu vim falar como a socioeducação com arte, cultura e educomunicação, a gente conseguiu, de alguma maneira, em 2 unidades lá do Distrito Federal, em São Sebastião e Ricardo das Emas, desenvolver um projeto com adolescentes e jovens, eu já como educador e educomunicador, para o processo de emancipação, né, coletiva, porque eu acho que eu aprendi mais do que ensinei alguma coisa quando eu entrei no socioeducativo, né? Muita gente fala que é o espaço mais desafiante, e realmente, assim, tem jovem que falava para mim que e é um desafio, né? O jovem falar isso para mim, porque, primeiro, eu sou LGBT, entrar num espaço assim, né, onde a cultura do machismo que tem fora e também logo tem lá dentro é tão forte, né? É muito louco. Mas tem jovem que olhou para mim e falou: professor, a primeira vez, a gente discutindo educação, ele falou: professor, me chama de professor, né? A primeira vez que eu entrei dentro da escola foi quando eu fui preso, né? Foi a primeira vez que eu consegui acessar uma escola na minha vida, porque eu não conseguia vagas, né? Então, esse é um reflexo bárbaro, assim, né, da desigualdade. Por quê? Esse menino já vem com uma série de rompimentos na vida, né? Seja na família, seja na escola, seja na sua comunidade, seja no seu trabalho, seja em todos os espaços. E chega nesse espaço, ele vê uma possibilidade, né? Isso é muito triste, porque lembra muito as lógicas que a gente tinha antes de direitos humanos, quando a gente tinha aí o Código dos Menores, né? Que só tinha direito, só discutia criança e adolescente se fosse envolvendo crime ou algum conflito com a lei. Aí são os meninos, né? Nesse projeto, aprendi muito, né? O INESC, que foi uma das primeiras organizações que participaram do meu processo formativo, desenvolve algumas metodologias, né, com os jovens, e a gente discute questões de gênero, raça, etnia, direitos humanos, né, autonomia, a história das nossas vidas. Essa aí, por exemplo, é uma das metodologias que a gente tem de construir um personagem, onde a gente sorteia essas características e a gente constrói um personagem. Essa aí é uma personagem trans, negra, né, eu acho que ela era homossexual. E aí os adolescentes tinham que contar a história dela a partir dessas características, né? E a gente também sorteava um direito que era violado. A partir dos 12 direitos que tem no artigo 5 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente sorteava, por exemplo, a educação. Então, ela tinha um direito à educação violado. Então, os meninos contavam a história dessa personagem, com essas características, com esse direito violado. E era muito louco, porque, a partir disso, descobria, né, desconstruía todo esse processo da ignorância, né, que a gente não tem acesso à informação. O que é gênero, o que é orientação sexual, né, o que é a nossa quebrada. E esse personagem, mesmo sendo uma trans, assim, com uma turma só de meninos, tinha um pedaço de várias histórias ali coletivas, né? Essa foi uma das primeiras oficinas que a gente realizou no projeto. Nesse projeto, a gente também produziu alguns produtos educomunicativos, né? A gente construiu Fala Quebrada, que é esse boletim aqui, que foi construído todo pelos jovens, né? Que é o nome, os textos, as fotos. Eu vou mostrar aqui uma foto, que foi da oficina que eu dei de fotografia. Que é um pouco né, do que os meninos entenderam, assim, né, de todo esse projeto, né? Que é que dentro desses espaços, né, tão duros, ainda existe a possibilidade de transformação, né? Existe a vida, existe, né, essa esperança, né? E dentro desse processo, a gente também construiu uma audiência pública. E esses boletins aqui, que é uma folha A3 dobrada 2 vezes, né? Contribui muito, né? A gente fez uma audiência pública lá no Distrito Federal sobre o socioeducativo no DF, e que foi muito importante para essa cena, para discutir os direitos desses meninos dentro desse sistema. E aqui dentro do boletim eles colocaram as demandas deles, que não são demandas de outro mundo, são as demandas que estão escritas no sistema, no SINASE, né, que é o documento que regulamenta aí o socioeducativo no Brasil. São, o que eles pedem? Profissionalização, oficina diárias e diversas. Né, educação, alunos preparatórios para o Enem, uma educação de qualidade. Né? O máximo que tem aqui que eles pediram demais foi a parede azul. Queremos os quartos pintados de azul, né? E coisas básicas, né? Como linha de ônibus para todas as unidades. Para quê? Para a família chegar junto, né, da unidade. Então, tem
unidade lá no DF, que é de São Sebastião, que fica no meio do nada. Como é que uma mãe vai chegar nesse espaço, né? E eles sabem desse perrengue. E às vezes a mãe é o único vínculo que ele tem, é a única pessoa que ele tem confiança e que vai estar com ele, que acredita ainda em uma transformação. Dentro desse projeto, além do boletim, a gente construiu programas de rádio, a gente produziu também esse livro aqui, que eu vou passar para vocês, que é um livro de poesias e fotografias desenvolvidas pelos jovens, né? Então, a gente, dentro do projeto, construiu esse livro que estava, na verdade, não estava dentro do projeto, a gente percebeu que era importante discutir, construir esse livro de poesias, porque os meninos gostam muito de rap, né? E gostam muito estão envolvidos numa cultura periférica e o rap está latente a essa realidade. Mas aí, a partir da poesia, a gente conseguiu construir esse livro. A gente também fez um CD com eles, né, de músicas, cantadas, com letras deles, e algumas letras dessas músicas estão aqui nesse livro. E a gente fez exposição fotográfica, a formatura deles do curso, os pais foram, e aí, assim, é uma satisfação muito grande, né, ver os jovens lá apresentando para a mãe uma outra referência a não ser o crime, né? Porque a gente, no Sócio Educativo, tem essa missão de apresentar essa outra referência, né? De apresentar novas possibilidades, de apresentar um outro caminho possível, né? Então, a partir desse catálogo de referência, né, a gente conseguiu despertar essa potência criativa, que não é só uma potência criativa de artística, por exemplo. É uma potência criativa de existência, né? De poder fazer diferente, de poder criar o meu caminho, de poder criar essa estrada, assim como eu consegui e, de alguma maneira, eu consigo criar no meu dia a dia. E essa experiência, né, a gente está com o projeto agora finalizou no final do ano passado, e a gente agora está com um novo projeto para esse ano. Eu ainda continuo fazendo oficinas no Sócio Educativo. Estou no meio de uma oficina de fotografia, agora com uma turma de meninas e meninos. O Ernesto também já trabalha com meninas. Hoje está rolando o Festival de Música, que na verdade é um festival de rap. E dentro do Sócio Educativo, assim, a gente tem várias dificuldades, né, de falar de diversos assuntos. Então, hoje está rolando esse festival. E agradeço muito assim, essa oportunidade de estar contribuindo no Sócio Educativo, né? Porque assim como eu participei como educando desses processos, né, construir redes, participei de movimentos por direitos da juventude, participo ainda, essa realidade me ensina muito a entender quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo e a realmente continuar essa caminhada como educador popular, como educomunicador, né, para poder construir mudança e transformação das nossas realidades, né? Então, é isso. Desculpa que eu fiquei nervoso no começo, porque minhas ideias ficaram assim, totalmente loucas, mas depois eu consegui engatar aqui e deu certo. Gente, valeu!